Olá, boa tarde. Aqui é o professor Tiago. Estou gravando esse vídeo aqui que vai servir de introdução à nossa visita à exposição Antigo Egito, do cotidiano à eternidade, do CCBB Rio de Janeiro. Aquela exposição, ela tem peças do acervo do Museu Egípcio de Turim, que tem a segunda maior coleção de Egito Antigo do mundo. Ok? Então, é uma exposição muito rica, muito bacana. E esse videozinho aqui vai ser para a gente entender melhor o que a gente vai ver lá dentro. Ok? Então, em primeiro lugar, quando a gente está falando de Egito, de Antigo Egito, a gente tem que entender que é uma civilização, uma das primeiras civilizações do mundo, e que ela se desenvolveu na África, no continente africano, especificamente no norte da África. E além disso, ela se desenvolveu dentro do deserto do Saara. Como uma civilização tão rica se desenvolveu dentro de um deserto? Graças à dádiva do Egito, o rio Nilo. Observe nessa foto de satélite. Tudo em amarelo é deserto. Em verde, essa linha, é o rio Nilo. Aqui está a vida do Egito. Tá? As águas férteis e as margens férteis do rio Nilo foram aproveitadas pelos egípcios, né, para as suas plantações, para a obtenção de alimentos, tá? Para a obtenção de água e também como meio de transporte, tudo bem? Uma vez por ano, o rio Nilo ele enche e leva com as suas águas barrentas uma lama fértil que os antigos egípcios souberam aproveitar muito bem para as suas plantações. E é por isso que foi uma civilização tão rica e conseguiu produzir tantos alimentos, tá? Justamente por causa do rio Nilo, a dádiva do Egito, a vida do Antigo Egito. Tudo bem? Em relação à cronologia do Antigo Egito, em primeiro lugar, o Antigo Egito é uma civilização que durou 3.000 anos, com certeza uma das civilizações que mais duraram no mundo, na história humana. Tá? São 3.000 anos de história em que eles conseguiram manter vivas e de maneira intacta a sua organização política, organização social, a sua economia, tá? A sua religião. Então, ao longo de 3.000 anos, as características essenciais dessa civilização elas não se desfizeram. Como é que essa cronologia de 3.000 anos de história está organizada ou foi organizada pelos historiadores? Tá? Ela foi dividida em três períodos, em três impérios. Antigo Império, Império Médio e Império Novo. Entre esses impérios tem os períodos intermediários, que foi quando a história do Egito passou por problemas, foi quando os faraós perderam seu poder, seja por problemas internos, seja por invasões. No último milênio da sua existência, o Antigo Egito passou por uma série de problemas relativos a invasões. Primeiro dos assírios, depois dos persas, macedônios e, por fim, o domínio romano. O último faraó do Egito, ou a última faraó, Cleópatra, ela foi tirada do poder, né, quando o território egípcio foi dominado pelo Império Romano por volta de 30 a.C. Então, de 3.000 a.C., com o processo de unificação do Alto e Baixo Egito, né, formando esse reino unificado às margens do Nilo, até o domínio romano, né, a gente tem aí 3.000 anos de história. As desigualdades sociais no Antigo Egito eram muito profundas. Tá? A gente vai ver que era uma sociedade extremamente hierarquizada, né? Onde no topo nós tínhamos o faraó, que era considerado um deus, abaixo dele os nobres e sacerdotes, os soldados, né? O exército era um grupo muito importante, os escribas, que formam como que a classe de funcionários públicos do Egito, a gente vai ver sobre os escribas à frente, comerciantes, os artesãos e, por fim, na base dessa pirâmide, o grupo mais numeroso e que sustentava todos os outros com o seu trabalho, os camponeses e escravos, aqueles que trabalhavam na terra e produziam alimentos. Então essa é a divisão aí da sociedade egípcia, uma sociedade muito desigual, muito hierarquizada e que tem no seu topo um homem que nem mesmo homem se considera, o faraó, um deus. A escrita no Antigo Egito, tá? A escrita no Antigo Egito ela surgiu por volta de 3.000 a.C. E eles desenvolveram uma escrita que tem por base os chamados hieróglifos, tá? E tem toda uma classe de homens que se dedicaram
dedicaram ao aprendizado, né, e à utilização dessa escrita, que são os chamados escribas. Os escribas são os únicos que sabem ler e escrever no Antigo Egito e eles formam uma classe de funcionários públicos. Essa escrita egípcia ela é dividida em três tipos. Você tem a escrita sagrada de templos e túmulos reais, que é a escrita hieroglífica, aquela que você vai ler sobre tudo, né? Escrita sobre a pedra, sobre a parede de túmulos e templos. Depois você vai ter a escrita hierática, que é essa daqui, né? Você está vendo nesse desenho, a hierática, que é uma escrita principalmente comercial. Ela é uma escrita formal, ela é uma escrita que você usa para cartas diplomáticas, que você usa para o comércio, mas ela é uma simplificação da escrita hieroglífica. E você tem uma escrita ainda mais simples que a hierática, que é a escrita demótica, né? Que é a simplificação da simplificação, que é uma escrita do dia a dia, que é uma escrita para textos menos importantes. Okay? Então você tem três formas aí de fazer o registro escrito no Egito Antigo. Você tem a hieroglífica, a hierática e a demótica. A religião do Antigo Egito. Em primeiro lugar, os egípcios eram um povo politeísta. Poli, muitos, teísta, crença em deuses, tá? Então eles acreditavam em vários deuses e cada um dos deuses egípcios representava um elemento da vida, da realidade, da natureza. Então você tem deuses para o ar, para o céu, sol, fertilidade, sabedoria, justiça, guerra. E ainda no campo da religião, eles eram uma sociedade teocrática. Tel, Deus, cracia, poder. Ou seja, acreditavam que estava no poder um Deus. Ou seja, os faraós eram considerados não homens, mas deuses, porque descendentes do deus Horus. Então, eles eram uma teocracia. A religião no Antigo Egito. Ainda na questão da religião, a gente vai ver na exposição que a crença na vida após a morte era um aspecto central da sociedade egípcia. Eles acreditavam que para entrar no mundo do além, eles deveriam preservar tudo aquilo que eles tinham em vida. Eles queriam reproduzir no mundo do além, no mundo dos mortos, a vida que eles tinham em vida. Né? Então é por isso que existiam os processos de mumificação para preservar o corpo. O corpo era colocado, depositado dentro de uma câmara, né? Dentro de uma sala com tecidos, comida, com vários elementos, né, que aquela pessoa tinha usufruído em vida e que ele queria usufruir também no pós-vida. Tá? A gente vai ver também que não são apenas as pirâmides, as estruturas arquitetônicas que eles desenvolveram para o depósito dessas múmias. Existiam também as mastabas, que eram umas espécies de pirâmides um pouco menores, mais simples, feitas de tijolos cozidos, que foram usadas antes das pirâmides de pedra, tá? E também os hipogeus. Os hipogeus são essas grandes estruturas monumentais construídas geralmente na base de uma montanha. Né? Aqui você tem várias salas, várias câmeras ali em homenagem aos deuses. Lá no fundo, encravado, cavado dentro da montanha, você vai ter o local onde se depositava a múmia. Então não eram apenas as pirâmides onde os antigos egípcios guardavam as suas múmias, mas também, né, essas outras estruturas como a mastaba e o hipogeu. Agora vamos falar sobre os deuses do Antigo Egito, tá? O primeiro desses deuses do Antigo Egito é o Atum, também chamado de Atom, que é o deus da origem do universo, o primeiro de todos os deuses, aquele que emergiu do caos primordial. Atum deu origem a um deus mais importante do Egito, que é o Ra, o deus Sol. Tá? O deus Sol. Ra, o deus Sol, deu origem a Shu e Tefnut. Shu, o deus do ar, e sua irmã Tefnut, a deusa da chuva. E aqui a gente vai ver uma coisa muito comum nesses relatos religiosos dos egípcios, em que os irmãos casavam-se uns com os outros. Shu, deus do ar, casou-se com sua irmã Tefnut, deusa da chuva. E eles deram origem a Geb e Nut. Os irmãos Geb e Nut, Geb, deus da terra, Nut, deusa do céu, né? Tiveram filhos também,
que foram, né, Ísis, Osíris, Sete e Nefti. Com certeza, os principais deuses do panteão egípcio, tá? Ísis era a deusa da fertilidade e da paternidade, muito adorada no Antigo Egito. E Osíris era o deus do julgamento, do além e da vegetação. O deus do mundo dos mortos. A gente vai entender à frente o porquê. Ísis e Osíris deram origem a Horus. Vou falar sobre ele à frente. Irmãos de Ísis e Osíris, Sete e Nefti. Sete era o deus do caos, da seca, da guerra, aquele que reinava no deserto. Neftis, a deusa que preside os ritos funerários. Nefti teve com Osíris um filho fora do casamento com Sete, que é Anubis. Quais são as intrigas de família? Aqui as histórias começam a ficar interessantíssimas. Sete, por inveja do seu irmão Osíris, mata o irmão. As lágrimas da esposa Ísis ao saber da morte do seu amado deram origem às cheias do Egito. Mas Ísis conseguiu recuperar o corpo de Osíris, que foi cortado em vários pedaços, e o filho de Osíris, Anubis, o deus com a cabeça de chacal, o embalsamou. Então Osíris foi a primeira múmia da história. Tá? E assim ele passou a reinar no mundo dos mortos. E lá ele julga todos aqueles que desejam entrar no seu reino, o Aaru. Por isso as pessoas são embalsamadas, para tentar entrar no reino de Osíris, que é o reino dos mortos, o paraíso, o Aaru. Horus, rei dos céus e dos vivos, filho de Osíris e Ísis, Horus, para vingar a morte do seu pai Osíris, lutou e derrotou o seu tio Sete. Na luta ele acabou perdendo seu olho, o famoso olho de Horus, mas ele se tornou o rei dos vivos do Egito. É dele que descendem todos os faraós, por isso os faraós são considerados deuses no Egito. Anubis, né, filho de Osíris, ele é o deus dos mortos e da mumificação. Foi ele que conseguiu salvar o seu pai da morte ao mumificá-lo e fazê-lo entrar no mundo dos mortos. Portanto, ele é o Deus que preside a mumificação, é o patrono da mumificação no Egito. Bastet. Os antigos egípcios foram aqueles que domesticaram pela primeira vez os gatos. E os gatos tinham uma importância fundamental na sociedade egípcia, né? Tanto é assim que eles criaram uma deusa com cabeça de gato, que é a deusa Bastet, protetora das mulheres grávidas e da fertilidade. Na exposição a gente vai ver algumas coisas interessantes sobre Bastet. Hathor. Hathor é a deusa do amor, da beleza, da música, maternidade e da alegria. A gente vai ver algumas estátuas dela também dentro da exposição. Thoth. Thoth, deus do conhecimento, da sabedoria, da escrita, da música e da magia. Né? Esse é o deus patrono, por exemplo, dos escribas, a classe dos homens que dominavam a técnica e a arte da escrita. Aqui ele está sendo representado com a cabeça da ave Ibis, existente no Egito. Tá? Por fim, Sobek, representado como um crocodilo, era o deus da fertilidade do Nilo. Lembra que eu falei sobre uma lama negra que, após as enchentes, ficavam depositadas às margens do rio Nilo que os egípcios usavam para a agricultura? Sobek é o deus dessa lama, dessa fertilidade do Nilo. É um deus com cabeça de crocodilo. Tá? Também a gente vai ver algumas coisas interessantes na exposição a respeito de Sobek. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo e que ele sirva aí, né, para enriquecer um pouco mais a nossa ida ao museu. Muito obrigado, um beijo, tchau.